Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Nosso querido superintendente Arthur, tu és uma bênção, você e sua família. Assim como é uma bênção o diácono Luciano e a sua família. Assim como as nossas secretárias da EBD são bênçãos. Ilka e... Vamos relembrar esses nomes para que possamos orar por eles. Superintendente da EBD, diácono Luciano e o diácono Arthur. Secretária da EBD, Ilka e Thalita. É muito importante a igreja saber quem é quem, também no seu aspecto administrativo, eclesiástico. Tem uma cadeira no seminário que é administração eclesiástica. Nós estudamos isso. Então é importante também a igreja ter ciência disso. Quem está chegando. Mas é claro, deveria ter feito logo no início, assim que assumimos, mas vamos fazer agora. Bom dia, povo de Deus. Que a graça soberana, eficaz, eficiente, afetiva e efetiva de Deus prossiga sendo experimentada por todos nós. Na linguagem de Joel Bick, naquele livro dele, Pregação Reformada, a nossa fé é uma fé experimental. Está lá, um capítulo no livro dele, Pregação Reformada. A fé reformada, a fé reformada e bíblica, ou bíblica reformada, ela é experimental. É por isso que nós não temos medo, nem nos deixamos que ninguém nos vista com uma camisa de força. A emoção não é do diabo. Sorrir não é do diabo. Se alegrar não é do diabo. Foi o Senhor que nos fez assim, então devemos adorá-lo também com as nossas emoções. Com as nossas emoções. Claro, cada um expressa a sua emoção de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu temperamento. Beleza? Mas olha, gente, estrategicamente, nós deixamos stand-by também a série Teologia para a Alma, porque estamos num processo de, novamente, mobilização da igreja. De tempos em tempos, o pastor da igreja precisa mobilizá-la, redirecioná-la, aquecer o coração, aquecer as turbinas da igreja, colocar combustível no tanque eclesiástico. Porque vamos caminhando e vamos percebendo que, de fato, às vezes o tanque vai se esvaziando, não é? O tanque motivacional da igreja, que é acolá, ele vai se esvaziando e faz parte mesmo da caminhada. Razões diversas, causas diversas. Por isso que começamos já domingo à noite com uma série de sermões temáticos. Lembra, Marcelino? O homem do jiu-jitsu. Eu vi lá a medalha. Qual foi o tema de domingo à noite? Sermão temático. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva e saudável consegue responder com facilidade. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva e saudável consegue responder com facilidade. Pois ela responde porque ela vive isso. Ela vive isso. Primeira pergunta: quem é o seu Senhor? Quem de fato manda? Quem de fato diz, faça e você faz? Quem de fato governa a sua agenda? É a mesma pergunta sendo agora falando em miúdos. Quem governa a sua agenda? Quem, de fato, toma a maior parte do melhor das suas energias? Quem, de fato, toma a maior parte do seu tempo? Quem, de fato, usufrui do melhor do seu dinheiro, do seu gado, da sua casa, do seu carro? As quilometragens que são acusadas ali no painel do carro, quantos quilômetros dedicados para quem? Para quê? Quem é o seu Senhor?
Relembremos que o Shema, ou dependendo da tradução, o Shema de Deuteronômio capítulo 6, nos relembra isso. Israel, nas suas reuniões culticas, eles praticavam o Shema. Deuteronômio 6,4, ali era uma confissão de fé como ato de adoração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quem é o nosso Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. E você pode dizer Jesus porque Jesus, ele é a manifestação da Trindade. Por isso a Bíblia diz que quem honra o Pai honra o Filho. O Senhor das nossas vidas é o único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pergunta: quem você é? Quem eu sou? Qual é a nossa identidade? Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você não é onde você mora. Você não é onde você estuda. Você não é a classe social, econômica, cultural e seja mais o que for aí. Quem você é? Gálatas capítulo 2, versículo 20, a última parte do versículo, Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo Jesus vive em mim. Então a nossa identidade é Cristo, somos cópias de Cristo. Daí na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, carta de Deus, o apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, meninas, ele afirmou: aquele que diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Deve seguir as pegadas de Cristo. Quem é você? Identidade. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou onde eu moro, eu não sou a turma com quem eu me relaciono, eu sou uma cópia de Cristo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E que o mundo saiba disso, que os meus colegas pastores saibam mais e mais disso, que você, onde você estuda, saibam disso. A tua identidade é Cristo. É Ele. E que isso se manifeste na praticidade da vida. Capítulo 13 de Atos, lá nos é dito por Lucas, o autor secundário, que lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, Romerito, chamados de, bem alto, igreja, bem alto, em Antioquia, pela primeira vez, Maria, Mel, os seguidores de Cristo, o nosso Salvador, foram chamados de cristãos. Cristianos. Cristianos. E por quê? Os de fora olharam e disseram: eles são cristãos. E por quê? Não foram eles que saíram gritando, não. Os de fora disseram: eles são cristãos. Por quê? Porque olhavam para eles e percebiam em tudo que faziam traços de Cristo. Evidência de Cristo, no olhar, no falar, no caminhar, no negociar. Eles são cristãos. Terceira pergunta, para mobilizar a igreja. A primeira igreja não pode parar, as turbinas precisam estar sempre aquecidas. É claro que aqui e acolá é necessário você dar uma aliviada nas turbinas da igreja, faz parte da vida. Mas vamos lá, terceira pergunta, qual foi? Quem é o seu Barnabé? Todos nós precisamos de um Barnabé, de um discipulador, de alguém que nos adote espiritualmente. Barnabé adotou quem? Cuidou de quem? Ele cuidou de muitas pessoas, mas no sermão de domingo nós citamos um apóstolo que ele se aproximou dele
o abraçou, o adotou, ainda chegou para o colégio apostólico de Jerusalém e disse: ei, calma aí, gente. Esse cabra verdadeiramente nasceu de Deus. Receba-o. Qual foi o apóstolo que Barnabé adotou? Paulo. Nós precisamos continuamente de Barnabés. Quem é o seu Barnabé? Então valorize o seu Barnabé. Seja você um Barnabé para o outro, aqui dentro, lá fora. Seja você um Barnabé. Deus tem prazer nisso. Uma membresia de uma igreja viva e saudável, ela também é feita de Barnabés. De gente que olha e diz: opa, Lúcio, estou aqui, viu? Chega aqui, eu vou inserir vocês aqui, vocês têm talento e dons para isso aqui, bora. Quarta pergunta: quem é o seu Timóteo? Timóteo também foi adotado, foi discipulado por um outro. O Barnabé, você é discípulo, você aprende com o Barnabé. Quem é o seu Barnabé? Você aprende com os Barnabés. Mas também você tem um momento de Paulo na vida de Timóteo. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu Timóteo? Seja homem ou mulher. Precisamos criar cultura de discípulos fazendo discípulos continuamente dentro e fora da igreja. Não pense que não pense que já se encerrou o processo de discipulado na igreja, não, queridos. O processo de discipulado ele é contínuo. Ele só vai se encerrar quando Cristo voltar. Quem é o teu Barnabé na igreja? Seja você um Paulo para ele. Paulo teve um Barnabé na tua vida. E Timóteo teve um Paulo. Seja Paulo para um Timóteo aqui na igreja. Chega junto, encoraje, incentive. Hoje eu tive a grata satisfação de deixar a casa pastoral por volta das 7h40. Me dirigi aqui ao gabinete pastoral para atender um casal que decidiu caminhar conosco. Eles precisaram sair, mas já eles voltam. Yuri e Thaís. Já vão para casa catecúmenos hoje. E uma das coisas que eu ouvi deles foi: eu não sei explicar, pastor, do marido. Só sei de uma coisa. Eu entrei aqui e eu senti um clima diferente. Aí eu disse: Yuri, querido, tem uma canção antiga de Carlinhos Félix que diz: há um clima todo diferente, que aquece, mexe o coração da gente. A fé verdadeira, ela tem um clima diferente que você não consegue explicar. Você só sente, está ali. Agora é um sentir baseado nas Escrituras. Então, pastor, os dois disseram: é aqui que queremos caminhar. É com vocês querendo caminhar. A esposa Thaís diz: pastor, a empolgação dessa igreja me cativou. Gente, é muita empolgação, eu quero sentir isso. Louvado seja o Senhor. A Ele a glória, que Ele apareça, seja exaltado, glorificado, exaltado sejas Tu, ó nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu estás aqui, ó Rei. Tu andas no meio da igreja. Tu estás no meio da igreja, tu andas no meio da igreja, ela é tua, ela é toda tua, santifica, anima, cura, liberta, salva para a glória do teu nome. Quinta pergunta: quem é a tua Antioquia? A tua comunidade de fé local. Você que é membro aqui, a tua Antioquia é a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Atos capítulo 11, nos é dito lá, Barnabé percebeu que o trabalho estava crescendo e disse: opa, eu vou buscar um parceiro. E foi ao encontro de Paulo. Levou Paulo para Antioquia. E lá passaram um tempão instruindo a igreja, capacitando a igreja, treinando o povo. Ou seja, para que as Macedônias sejam atendidas, as Antioquias precisam ser fortalecidas.
Foi a devocional de ontem na Junta de Missões do nosso presbitério, onde eu tenho a honra hoje de ter sido escolhido a presidente, bem antes, no início do ano. A nossa devocional foi para que as Macedônias sejam atendidas, as Antioquias precisam estar fortalecidas. Uma Antioquia fortalecida, Macedônias atendidas. Vamos gravar isso daí? Esse negócio do pastor pedir para repetir, eu não gosto muito disso não. Não é que você não gosta, eu te respeito, fique tranquilo. Não precisa nem você dizer que não gosta. Você repete só no coração. Mas você que gosta pode falar. Nesse quesito aí é a diáfora. É neutro. Se você não fizer, não peca. Se fizer, peca, não peca. Se fizer, não peca. Se não fizer, não peca. Mas faça. Mas faça. Vamos lá. Estou de olho no relógio ali, porque os nossos professores prepararam as suas aulas com muito prazer e os alunos precisam ser fortalecidos. Para atendermos as Macedônias, precisamos ter uma Antioquia. De novo, para atendermos os pedidos das Macedônias, precisamos ter uma Antioquia. De novo agora, para atendermos as Macedônias, precisamos ter uma. E a Antioquia é a tua igreja local. É por isso que a tua presença aqui é importante. Igreja não é relativo. Não deixe ninguém colocar na tua mente que igreja é facultativo. Cristo não aceita essa ideia de eu sim a Jesus e não a igreja. Como dizer não ao corpo dele? Como dizer não à noiva dele? Como dizer não àquela por quem ele deu a sua vida? Quem é a nossa Antioquia? Primeira igreja presbiteriana de Petrolina. E ela tem que ser fortalecida. Fortalecida. Ei, sociedades internas. Terça-feira, hein? Reunião marcada, não é? Elaine, Juan, os presidentes e as diretorias. Se o presidente não puder ir, libera as diretorias. João Guerreiro já comunicou. Josué, está aí, Josué? Meu presidente Josué não está aqui não. Algum imprevisto aconteceu. Da UCP está aqui, Yasmin não. Libera ela que é criancinha. Mas se a conselheira puder estar, beleza. Está faltando quem mais aí da sociedade interna? SAF está ali, o MP, o PH e o CP. E por que essa reunião? É justamente para aquecer as turbinas. Aquecer as turbinas. Vai ser uma reunião boa aqui. Precisamos fortalecer a Antioquia, porque as Macedônias estão aí pedindo. Mas para atendermos os pedidos das Macedônias, a Antioquia tem que estar fortalecida. Pois se a Antioquia não estiver fortalecida, nem a Antioquia, nem a Macedônia. E nós temos visto igrejas por aí se esquecendo disso. Às vezes sai para atender a Macedônia, mas não cuida da Antioquia. Aí daqui a pouco já era a Antioquia e também já era a Macedônia. Antioquia forte, Macedônias atendidas. Antioquia fortes, Macedônias atendidas. Louvado seja o Senhor. Quem é a nossa Macedônia? Sexta pergunta. A nossa Macedônia é o nosso campo missionário, seja aqui dentro, seja lá fora. Então abrace a sua Macedônia, seja aqui dentro, seja lá fora. Abrace a sua Macedônia. A Macedônia lá fora sempre será via colégio pastoral, não esqueçam disso. Direcionando a igreja a atender o pedido. Abracemos. Tem coisa boa para fazer. Parabéns para quem foi ontem para o Ministério Zaqueu. Aquilo também é missões. Eu fico muito preocupado com as pessoas. Não é por maldade, mas por ignorância de teologia bíblica. Elas, quando falam de missões, na mente dela, é só quem atravessa o Atlântico. E eu não as culpo porque ensinaram isso para elas. Eu estou falando aqui com muito cuidado, com muito carinho, mas alguém que é professor de seminário. Eu amo teologia de missões, bíblica e prática, meu irmão. Se tem uma coisa que eu tenho lá na minha prateleira também, é uns 50 livros sobre missões.
E aqui eu estou buscando na prateleira, estou relendo e lendo, para poder ajudar a igreja do Senhor. Preste bem atenção, se tem uma coisa que faz parte da teologia bíblica de missões, uma palavrazinha bem legal. Característica da obra missionária da igreja. Grave essa palavra, Marcelino. Davi. Concomitância. Vamos lá, gente. Igreja. Concomitância. De novo. De novo. Alguém sabe o significado de concomitância? E, por favor, a pergunta foi retórica. Não foi para subestimar vocês, não. Quando eu perguntei, alguém sabe. Queridos, é ao mesmo tempo. Aonde? Jerusalém. Ao mesmo tempo, Judeia. Ao mesmo tempo, Samaria. E ao mesmo tempo, até os confins da terra. Então, Zaqueu, minha cidade para Cristo. Nas ruas é missões. A igreja adentrando nesses sertões aí do Araripe é missões. A igreja indo através de um missionário para a África, missões. A igreja dentro de um orfanato, cuidando de pessoas, pregando o evangelho, missões. Você lá no seu trabalho, como uma testemunha de Cristo, missões. Vamos repetir de novo? Concomir. Eita, pastor, tá bom nada. Nós não queremos deixar essa igreja, os seus motores pararem, não. É sempre, eita, essa peça aqui tem que ser trocada. A gente troca a peça, o combustível está baixo. Tanque nele. Gasolina no tanque. Em alta, meu irmão. Pé no acelerador, no poder e pelo poder do Espírito Santo. No poder e pelo poder do Espírito Santo. Ontem eu estava na reunião das missões, quase entrando no vídeo assim, e dizendo para meus colegas: ei, vamos! Pé no acelerador, tem gente para ser alcançado. Se assustou, Maria? Não, né, Mel? Já está acostumada, já? Até Maia já está acostumada? Já está acostumada, Maia. Está encerrando já. 7ª pergunta. Qual o propósito maior? Qual o propósito maior? Qual o propósito maior da sua vida? Ganhar dinheiro? Ganhe dinheiro, mas não é o propósito maior. Construir sua boa casa? Construa sua boa casa, mas não é o propósito maior. Fazer sua faculdade, que você tanto sonhou um dia, sempre foi apaixonado por isso, faça, mas não é o propósito maior da sua vida. Fazer o PhD, faça, mas não é o propósito maior. Tudo isso é meio. O propósito maior é a expansão do reino de Jesus Cristo e a sua glória global. É a expansão do reino de Cristo e a sua glória global. Ontem eu disse para os meus colegas na reunião das missões que eu não quero nem saber quem é o pai do bebê. Eu quero saber se é para a expansão do reino de Cristo e para a glória global do seu nome. Qual é o propósito maior da sua vida? O que te faz levantar na segunda-feira? Opa! Um banho bem gelado. Aqueceu as turbinas. Quem aqui já andou de avião aqui? Levante a mão. Eu acho sensacional. Tem vários momentos eu acho sensacional. Um deles é quando o avião vai, sai, manobra e prepara para o pouso. Aí dá aquela virada assim. Eu percebo na hora, quando você percebe o barulho. Isso é anopatia. Anomatopia. É você dar som às coisas. Figura de retórica. Aí você diz: é agora, meu amigo. Os motorzão vão aquecendo, meu irmão. É assim que tem que estar a primeira igreja presbiteriana. É por isso que tem que ter mesmo um pastor mobilizador. É aquecer os motores, bora. E aí a igreja começa... E ela decola para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem dado o que eles têm dado a esta igreja para o nada. Ele quer que a primeira igreja presbiteriana avance mais e mais. Cooperação com as outras igrejas, cooperação com os outros pastores. Mas vamos. Agora também tem o seguinte: se quiser cooperação conosco, estamos juntos. Se não quiser, vamos indo.
Porque Neemias disse, estamos envolvidos numa grande obra. Conclua, igreja. Não posso parar.